Olá, igreja, boa noite, tudo bem com vocês? Firmes e fortes? Se essa for a força, imagina a fraqueza, misericórdia. Deixa eu repetir aí só para ver se dá certo agora. Firmes e fortes? Sim, fortes, ok, tá tudo certo. Boa noite para você que veio aqui, Deus seja louvado porque você chegou aqui. Existe uma palavra que a gente pode usar nesse momento, né? Ebenezer, que significa até aqui, nos ajudou o Senhor. Amém? Você, sem sombras de dúvidas, está sendo ajudado pelo Senhor constantemente. A cada novo dia, a misericórdia de Deus se renova na nossa vida. Se você está vivo, é a prova de que, mais uma vez, Deus te deu mais um dia, cuja misericórdia dele se renovou, e também está te dando a oportunidade de você se aproximar dele, abandonar seus pecados e manter comunhão com ele. Deus seja louvado por você que congrega nessa igreja e veio. Deus seja louvado por você que não é adventista, mas está hoje aqui conosco. Se for o caso de alguém, seja muito bem-vindo e Deus abençoe vocês. E Deus abençoe você também que está nos assistindo pela internet, agora no ao vivo ou depois no gravado. Que Deus abençoe também a sua vida de uma maneira muito especial. E fica o nosso convite também de você se planejar para nos fazer uma visita em uma das nossas igrejas adventistas do sétimo dia. Procura aí na internet ou no teu aplicativo aí de GPS e você vai com certeza encontrar uma igreja adventista do sétimo dia próximo da sua casa e vem adorar o Senhor junto conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida e uma alegria também para nós. Queridos, palavra do Senhor. Pegue sua Bíblia, vamos fazer mais uma oração e vamos dar início ao estudo da palavra de Deus nessa noite, que é, como disse bem o irmão, a primeira noite da nossa semana de oração, mas é o segundo dia da nossa semana de oração, não é isso? Deus seja louvado porque nós estamos aqui de maneira livres para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Isso é um privilégio que não vai durar por todo o tempo, então vamos aproveitar. Pegue sua Bíblia, coloque sua mão sobre sua Bíblia, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós estamos na tua casa de oração. Temos a tua palavra em nossas mãos. Mais uma vez nós vamos estudá-la e suplicamos ao Deus Espírito Santo que o Senhor fale conosco de uma forma que todos aqui consigam entender, que saiamos daqui renovados e fortalecidos pela tua palavra, Senhor, com a certeza da tua presença entre nós e também te suplicando para que o Senhor habite em cada um de nós. Ao depararmos com verdades que ainda por algum motivo não estejamos vivendo, então, Senhor, por favor, nos ajude a compreender, a aceitar e nos conceda poder para vivê-las. Se depararmos com pecados que estamos, Senhor Deus, cometendo, então, por favor, Espírito Santo, nos leve ao arrependimento e nos conceda, ó Deus, nos méritos de Jesus, o perdão dos nossos pecados. Te pedimos também uma bênção muito especial por quem nos assiste através da internet, que o Senhor também os alcance com teu braço de amor e com a salvação em Jesus Cristo. Te pedimos isso e fazemos em nome do nosso Salvador Jesus. Quem crer diz amém. Amém. Queridos, abram a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Você que está com a sua Bíblia aí, seja o livro físico ou no aplicativo, você que está nos acompanhando pela internet, se você tiver aí a possibilidade de pegar uma Bíblia, acompanhe também a leitura que nós vamos fazer. Vá abrindo aí em Gênesis capítulo 5, porque essa noite nós vamos estudar sobre o extraordinário personagem chamado Enoque. Eu diria que ele ou que ele foi, aqui enquanto esteve conosco na terra, inabalável. Ontem, no sábado pela manhã, nós estudamos sobre o incomparável Jó. E a gente viu que Jó, de fato, entregou a vida dele toda a Deus, ele confiou em Deus, e ele só conseguiu passar vitorioso e de forma grandiosa pelos momentos de aflições e tribulações na vida dele, porque ele já estava vivendo de forma também grandiosa com Deus. A intimidade que ele tinha com Deus, a confiança que ele tinha em Deus, apenas o preparou para esse momento de crise que nós estudamos na vida de Jó. E hoje nós vamos estudar sobre a aparente rápida vida de Enoque na terra. Quando eu digo aparente é porque nós temos poucos versos na Bíblia que relatam e nos dão informações a respeito de Jó.
Nós temos que recorrer também ao Espírito de Profecia para ver o que Ellen White, inspirada por Deus, nos acrescenta ali em termos de detalhes e informações a respeito da vida de Jó. De Enoque. O mais importante aqui não é a quantidade de textos bíblicos que nós vamos encontrar a respeito de Enoque. O mais importante é o que a gente vai descobrir no final do sermão a respeito da vida de Enoque, e que em nome do Senhor Jesus Cristo vai acontecer também na sua vida. Que, resumindo ou antecipando uma parte do que vai acontecer no final do sermão, é apenas o anúncio daquilo que todos já sabem, que Enoque, de tanto andar com Deus, ele continua no céu andando com Deus. E se você deseja continuar durante toda a eternidade andando com Deus, então você precisa aprender hoje, aqui e agora a andar com Deus. Nós vamos ler os versos 21 ao 24 do capítulo 5 do livro de Gênesis. Capítulo 5 de Gênesis, versos 21 ao 24. E nós vamos então estudar sobre a vida deste homem inabalável, Enoque. Vamos ler. A palavra do Senhor diz o seguinte: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, ou como alguns chamam, Matusalém. Já ouviram falar isso, o nome desse indivíduo aí, não já? E esse foi o indivíduo que viveu mais tempo na face da terra. E uma curiosidade sobre esse indivíduo, que foi filho de Enoque, é que ele acompanhou a construção da arca. Ele conheceu Enoque, ele creu no dilúvio, mas ele não viu o dilúvio. Ele morreu no ano do dilúvio, mas não alcançou o dilúvio, né? E de fato nós temos aqui dois personagens no mesmo verso, personagens extraordinários. Verso 22: andou Enoque com Deus, e depois gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram, atento para esse detalhe aqui curioso, 365 anos. Por que eu digo que é um detalhe curioso? Quantos dias tem um ano? Tirando o ano bissexto, né? 365 dias. E quantos anos Enoque viveu? 365 anos. Eu acredito que eu já posso dar a primeira lição aqui para vocês. É óbvio que não é isso que o texto está querendo dizer, mas em uma aplicação homilética, que é uma aplicação que um pregador pode fazer sem distorcer o texto bíblico, nós temos aqui, para cada dia do ano, foi um ano que Enoque andou com Deus, nos ensinando que todos os dias do ano nós devemos e precisamos andar com Deus. Alguns podem ser levados pela falsa sensação de que porque passou uma madrugada numa vigília, recarregou as baterias espirituais, tem aí um crédito de 3 dias que não precisa orar ou ler a Bíblia, né? Porque ainda se sente forte daquela madrugada em oração. Ou passou uma semana de oração em contato com Deus, e aí o crédito já é maior, quem sabe é uns 7, 8, 9 dias, que você ainda sente resquícios das bênçãos que foi uma semana de oração, e você vai ali deixando de orar como deveria orar, de estudar a Bíblia como deveria deixar, e etc. A verdade é que a nossa bateria espiritual ela é burra. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela descarrega dentro de 24 horas. Então nós precisamos estar carregando constantemente. Não é uma bateria inteligente. A bateria inteligente você carrega, passa ali 2, 3, 4 dias. A nossa bateria espiritual, irmão, é burra. Você precisa buscar o Senhor todos os dias da sua vida. E se você acha, agora eu falo de maneira mais específica para os jovens, e se você acha, jovem, porque alguns acham por aí, que viver fiel ao Senhor, 20, 30, 40, 50, 60, e como diz a Bíblia no livro de Provérbios, que os anos do homem seriam cerca de 70, 80 anos, alguns chegam a 90, outros chegam a 100, 100 e um quebradinho, mas também diz a Bíblia que esses que chegam aos 90, 100, 100 e um quebradinho, ou seja, um pouquinho mais do que já estava previsto para a humanidade na nossa geração, chega com cansaço. Olha que coisa. E aí você pode pensar, nossa, viver todo esse tempo fiel a Deus é um baita de um desafio, é quase que impossível. Então imagina 365 anos, imagina Matusalém ou Metusalém com 900 e lá vai fumaça.
O próprio Adão, que também foi outro, que quase que vive um milênio, 900 e poucos anos, imagina. Amigos, ainda bem que a história desses homens que viveram por séculos, outros que viveram quase um milênio, demonstram que não importa o quanto de tempo você vai viver, você pode, você deve e você precisa ser fiel a Deus todos os dias da sua vida. Então você precisa buscar o Senhor todos os dias. O desafio que eu lancei ontem para vocês foi que ao longo dessa semana você fizesse um desafio para você mesmo, um desafio espiritual, algo que você deseja fazer mais, talvez orar mais ao longo da semana, passar mais tempo estudando a Bíblia ao longo da semana, fazer visitas missionárias ao longo da semana, não sei, um desafio para você. Eu já fiz o meu, estou no segundo dia do meu desafio, e sei que isso é importante para a vida da gente. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais a nossa pequenez nós reconhecemos, e mais cresce o senso dentro do nosso coração de desejo de estar com Deus, por entender que sem Ele não existe jeito para nós. Nós temos que buscar o Senhor através da Bíblia, da oração, do estudo da lição ou meditação. Não é só simplesmente, ou melhor, como alguns fazem por aí, não é para calar a voz da consciência e dizer: hoje eu orei, hoje eu li a Bíblia, hoje eu li a lição da escola sabatina, posso dizer 7 na sala da escola sabatina. Não é para isso. Quando você entender que sem Deus você morre, você vai começar a encarar a comunhão como algo que é altamente necessário para que você se mantenha vivo espiritualmente falando. Se a gente come e bebe todos os dias porque a gente sabe que precisa, senão a gente vai adoecer e morrer. Se você chegar ao nível espiritual de entender que da mesma forma deve acontecer com sua vida em termos espirituais, que você precisa comer o pão da vida, beber da água da fonte da vida oferecida por Cristo todos os dias, senão você vai adoecer e morrer. Aí, amigo, você não precisa de projeto para te motivar a ler a Bíblia, você não precisa de pastor ficar pegando no teu pé, ou de igreja ficar tentando motivar constantemente para você ler a Bíblia. A tua necessidade, ou seja, a tua fome espiritual, a tua sede espiritual te levará automaticamente, não em termos negativos, por favor, não entenda essa palavra automaticamente em termos negativos, mas é porque você já criou um vínculo tão grande com Deus, uma intimidade tão grande com Deus, uma dependência tão grande com Deus, que você não consegue mais se desvencilhar disso. Você necessita disso. É um ótimo vício buscar o Senhor. No dia que você vacilar e por algum motivo você não conseguir buscar o Senhor como gostaria de ter buscado, você vai ter uma sensação terrível de que está faltando algo extremamente importante. Se você já sente isso, é um bom sinal. Significa que você está bem próximo de Deus. Se você não sente isso, é um mau sinal. Significa que você está distante de Deus. Se a gente for sincero conosco mesmo, dá para a gente entender mais ou menos o termômetro da nossa vida espiritual. E a gente precisa ser sincero com a gente mesmo, para entender como é que está o nosso termômetro. Estamos perto? Estamos longe? Estamos muito necessitados? Estamos no caminho certo? Na direção certa? Porque se a gente não fizer essa análise sincera da nossa vida espiritual, você vai continuar vindo à igreja, participando das coisas da igreja, semana de oração da igreja, vigília, 10 dias de oração, vai até continuar estudando a tua lição, mas não vai ter um relacionamento real com Deus. Não adianta de nada. Todos nós precisamos ter um relacionamento real com Deus. Foi isso que salvou Enoque. Se a gente entender, se eu conseguir fazer você entender, com o apoio do Espírito Santo eu vou conseguir, o que Enoque fez na vida dele, para hoje, nesse exato momento, enquanto a gente está aqui, ele está no céu. Então, se você viver como Enoque viveu, e fazer as coisas que Enoque fez, você vai ter o fim que Enoque teve. Não necessariamente ser transladado, mas pelo menos arrebatado. Isso aí é garantido, pelo menos. Mas para isso a gente precisa analisar o que foi que Enoque fez e o que foi que Enoque não fez. A gente precisa aprender as duas coisas. O
os grandes heróis da Bíblia não fizeram e o que foi que eles fizeram. Os 4 versos que nós lemos aqui, o verso 24 sobretudo diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. São versos aparentemente simples, mas se fôssemos estudar esse texto à luz da exegese, que é uma forma mais profunda de se analisar, palavra por palavra, prefixo, sufixo, raiz de cada palavra utilizada no hebraico, nós poderíamos fazer, como eu falei ontem a respeito de Jó, uma semana de oração só sobre Enoque. Eu estou escrevendo uma lição de pequenos grupos para jovens, PG jovens. E aí um dos personagens que eu escolhi para escrever sobre foi Enoque. E eu pensei antes de começar a escrever: nossa, essa lição aqui vai ser uma só. Rapidinho, história de Enoque, uma só, acabou, eu já vou ter que pensar um outro personagem para uma próxima sexta-feira e por aí vai. Que eu pensei assim, na história de Jó eu demorei 5 lições. Mas a história de Jó é enorme. Nós temos um livro inteiro com mais de 40 capítulos falando sobre Jó. Enoque, acho que eu vou ter que dar uma forçada aqui para ver se eu estico mais um pouquinho para terminar pelo menos uma lição. Sentei para escrever. Peguei a Bíblia, peguei o Espírito de Profecia, peguei o computador, fiz minha oração. Vamos escrever. Quando eu me dei conta, eu disse: tá bom, né? 4 lições já tá bom. Já completei um mês falando só sobre Enoque. E tinha mais coisa para falar, mas o editor disse assim: tenta se manter em 2 páginas, pastor, porque o senhor se empolga muito. Tá difícil para mim colocar nas páginas aqui da lição. Eu disse: tudo bem. Com 4 versos eu me empolguei e escrevi 4 lições de PG. Então já deu para perceber que eu vou ter que tentar me segurar aqui para não me empolgar muito. Mas quando a gente se permite viajar nas páginas da Bíblia, o Espírito Santo toma conta da gente e faz a gente ver algo que a gente nunca tinha percebido. Nós nos sentimos na história, ora como um personagem, ora como um coadjuvante, ora como alguém que está vendo de muito longe, de muito perto, e o Espírito Santo vai impactando a gente a cada vírgula da história. Então, quando você parar para ouvir um sermão ou estudar uma história de algum personagem da Bíblia, deixa o Espírito Santo conduzir pela história. Você vai sair transformado dela. Amém? Eu separei aqui 7 passos ou 7 ações que Enoque fez para poder continuar andando com Deus. A primeira dessas ações, foi a atitude que Enoque tomou diante do conhecimento das verdades que ele adquiriu. Quando nós vamos até o livro Patriarcas e Profetas e vamos ler o correlato da história de Enoque, o que o irmão White escreveu sobre Enoque, nós vamos perceber coisas interessantíssimas, que ao depararmos com a Bíblia, analisando a genealogia, a descendência de Adão, nós vamos perceber que Enoque é o 7º depois de Adão. Só que se você fizer uma conta básica matemática de quantos anos Adão viveu, você vai perceber que Enoque conheceu Adão. E amigo, talvez você não entenda a intensidade disso aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui já foi para alguma programação para assistir o pastor Alejandro Bulhão pregar? Quem já ouviu ao vivo assim o pastor Alejandro Bulhão pregar? Amigos, ouvir o pastor Alejandro Bulhão não é a mesma coisa que ouvir o pastor Péricles. Estamos todos de acordo. Todos de acordo. Então, quando vai e vê aquele homem de Deus pregando, o pastor Alejandro Bulhão, uau! Que extraordinário! Tenta imaginar como seria participar de uma semana de oração cujo orador fosse Adão. Adão foi, número 1, o primeiro homem a ser criado, perfeito. Adão foi o único homem que morou dentro do Éden. Adão foi o único homem que recebia visitas diárias do próprio Deus. Será que os sermões de Adão tinham poder? O que é que você acha? Falar do que se viu, ouviu, tocou e viveu
é muito melhor do que só pregar teorias, do que os outros disseram. Eu tenho que pegar a Bíblia, espírito de profecia, orar muito, ouvir outros, estudar mais um pouquinho, pegar outros livros, para tentar formar um contexto que eu tento imaginar o máximo possível do que de fato aconteceu, para passar para vocês. Agora imagina Adão chegando dizendo: eu vou te falar o que Deus me contou. Eu vou te dizer como era viver no Éden. Eu vou te dizer como que eu sentava ali e conversava face a face com anjos. Eu vou te falar do cheiro que tinha o Éden. Uau! Eu imagino Enoque sentado e ouvindo Adão. Número 2. Enoque viu o Éden. Ele não podia entrar, mas ele viu. O Éden ficou na terra bom tempo, com querubins à porta, espadas impedindo a entrada dos homens. É para ali que os descendentes de Adão vinham adorar o Senhor, na porta do Éden. Enoque viu. Quando a gente fala da Nova Jerusalém, a gente só imagina. Aí vem os melhores desenhistas e coloca aqui uma cidade de ouro, ruas de ouro, porta de pérola, pedras preciosas nas bases, muitos anjos. E a visão que a gente tem de Nova Jerusalém é bem dizer um castelo. É um castelo. A visão que a gente tem. A gente lê capítulo 21 de Apocalipse e se emociona. Nova Jerusalém que desce, ataviada como noiva adornada para o seu marido. Uau, cerimônia de casamento. Ela vem toda ornamentada para o seu marido. É muito vago, gente. Eu vou falar do Éden para vocês. Como é que eu vou falar do Éden para vocês? Tenta imaginar o lugar mais lindo que você já foi na sua vida. Deixa eu só alertar uma coisa para você. Qualquer lugar que você tenha ido e visto, e se tornou para você o lugar mais lindo do mundo, que você até disse: que paraíso! Este lugar é pós-dilúvio. Ou seja, não foi o que saiu das mãos do Criador. Número 3. Enoque habitou na terra antes do dilúvio. Ou seja, mesmo com a entrada do pecado, ele ainda pegou a terra recente, como saiu da mão do Criador. Nós não temos ideia de como era de fato a natureza antes do dilúvio. Nós não temos ideia. Hoje a gente olha para a natureza, vê marrom, verde e amarelo, as cores mais predominantes. Amigo, o amarelo, se não for a cor oficial da plantinha, ela está morrendo. Marrom, se não for oficial, morreu. Outono vem, as folhas caem e diz: que maravilha, que lindo, é tudo morte. É a digital da morte, a gente, que coisa linda. Aí vem uma árvore toda pelada, sem galho, sem folhas. Nossa, que lindo. Você não sabe o que é lindo. Você não entende nem o belo. A filosofia tenta explicar o que é o belo, não consegue. Enoque conheceu Adão e ouviu de Adão sobre Deus. Éden e a terra antes do dilúvio. Enoque era um homem de Deus. Quando ele completou 65 anos, ele teve um filho. E a gente vai estudar mais para frente que isso foi um marco espiritual na vida dele. Depois ele viveu mais 300 anos. 365 anos ouvindo de fontes primárias a respeito de Deus. Mas o primeiro passo que eu quero ressaltar sobre a vida de Enoque, do que ele fez para estar com Deus hoje no céu, foi a atitude que ele tomou diante de tudo que ele obteve e absorveu de conhecimento, através de Adão, de ter visto Éden e conhecido a terra antes do dilúvio. Alguns aqui talvez tenham nascido no lar cristão e desde pequeno ouviu sobre Deus. Isso é um privilégio. Desde pequeno foi nas salas da escola sabatina, roda o berço, coisa e tal. Isso é um privilégio. Sala dos adolescentes é um desafio, mas é um privilégio. Sala dos jovens. Foi aventureiro, alguns, né? Outros não existia o clube ainda.
desbravadores, jovem, participou de acampamento, de campuri, de vigília, semana de oração, jornada espiritual, culto jovem, Atos, era Atos, né? Atos com o pastor Venê, tinha mais, super missão, né? Com o pastor Venê Frides, mega vigília jovem com, sem futuro aí, Périx Barbosa, um monte de coisa. Gente, isso é um privilégio. A pergunta é: o que é que você tem feito com todo esse privilégio? Com a mensagem que recebeu? João capítulo 8, verso 32. Você sabe o que está escrito lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Amigos, nós conhecemos a verdade. Como adventistas do sétimo dia, nós fomos ensinados na verdade bíblica. O que é que você tem feito com essa verdade? Porque Enoque assumiu para ele. Enoque absorveu e ele decidiu viver a verdade, não apenas conhecer a verdade, mas viver. A gente precisa ser sincero, e eu começo comigo aqui. Eu conheço muito da verdade, mas tem muita coisa da verdade que eu ainda não estou vivendo, e eu tenho noção disso. E aqui não adianta a gente bancar o super-herói ou o perfeitinho, porque ninguém é super-herói nem perfeitinho. A começar por mim, eu sei muita coisa que eu ainda não estou vivendo. Isso me atormenta. Por quê? Porque eu tenho o privilégio de saber. E por que eu ainda não estou sabendo? Aí eu fico pedindo a Deus mais conhecimento da palavra dele. Por que Deus me daria mais conhecimento se aquilo que ele já me deu eu não estou vivendo? Olha lá, para que eu sinto. Aí tu acha que é só para mim? Por que Deus te daria mais conhecimento se aquilo que você já conhece você não está vivendo? Tem um texto que é pesado. Água com açúcar ou feijão com arroz? Em outras palavras, pérolas serão lançadas a porcos? Queridos, muitas vezes nós somos porcos. Por que lançar pérolas a porcos? Se não aprenderão a dar valor, se só querem lama e não entendem o valor dessas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Enoque aprendeu, Enoque ouviu, mas Enoque decidiu viver. Eis a grande diferença. Se tem alguém hoje aqui na igreja que não é batizado na igreja adventista e está estudando a Bíblia, não sei, eu não conheço, mas se tiver, ou se você que está nos assistindo aí, você está conhecendo mais a Bíblia de repente, e você se depara com a verdade bíblica e você não tá vivendo essa verdade bíblica, amigo, você precisa pedir ajuda de Deus para viver, porque do contrário, você não está andando com Deus. Olha o desafio da gente. Você quer andar com Deus? Então viva o que Ele já te mostrou. Nós não somos perfeitos, é verdade, mas a nossa imperfeição não deve ser desculpa para a gente desistir de tentar. Eu sou totalmente imperfeito, eu caio pra caramba, mas isso não deve ser desculpa para eu utilizar e dizer, não vou mais tentar. Eu vou tentar, amigo, em nome do Senhor Jesus. Eu vou chegar lá na linha de chegada, todo quebrado, arrebentado, arranhado, cortado, lacerado, mas eu chego, só o cotoquinho se mexendo, mas eu chego. Mas não vai ser fácil não, irmão. Segunda coisa que Enoque fez, ele escolheu o lado que ele ficaria. Como assim? Quando você pega ali a história de Adão, seus filhos, você se depara logo de cara com Caim e Abel. Ok, Abel morre, em substituição Deus então dá de presente para Adão Sete então agora vai gerar a descendência do seu pai Adão, como sendo a descendência dos fiéis a Deus. Os filhos de Sete serão conhecidos ao longo da história como os filhos de Deus. Por outro lado, Caim, que abandonou os caminhos do Senhor, ele agora vai gerar a geração dos ímpios, dos desobedientes, que serão chamados filhos dos homens. De Sete, filhos de Deus. De Caim,
filhos dos homens. História que só existem dois lados: dos filhos de Deus, os filhos dos homens, obedientes, desobedientes. De que lado Enoque decidiu ficar? Dos obedientes. Eu vou mostrar para você aqui o que está relatado em Patriarcas e Profetas, página 81. Ellen White escreveu o seguinte, eu vou ler para você, a letra está pequena aqui. Caim se retirou da casa do pai e escolheu a princípio para si a ocupação de cultivador do solo, e então fundou uma cidade, chamando-a pelo nome de seu filho mais velho. Saíra da presença do Senhor, rejeitara a promessa do Éden restaurado, a fim de buscar suas posses e alegrias na terra, sob a maldição do pecado, ficando assim à frente daquela grande classe de homens que adoraram o Deus deste mundo. Essa foi a decisão de Caim. Eu vou ganhar vida, a glória passageira, eu vou ganhar um mundão. Ele foi e se tornou líder dos desobedientes. Pronto. Abel levara a vida pastoral, habitando em tendas ou barracas, e os descendentes de Sete seguiram o mesmo método de vida, considerando-se estrangeiros e peregrinos na terra, a buscar uma pátria melhor, isto é, a celestial. Do outro lado, os filhos de Deus não se envolviam com coisas temporárias, não aprofundavam suas raízes aqui na terra, porque eles sabiam que eles eram peregrinos. Nosso lar não é aqui. Estamos em busca do lar restaurado, da pátria celestial. Qual é a sua atitude diante da sua vida aqui? Você se sente daqui? Você se identifica com esta vida aqui? Tem muita coisa boa aqui, é óbvio, ainda bem, Deus nos abençoa com muitas coisas boas, mas você precisa ter diante de você que você não é daqui, você é peregrino em jornada, amigo. Você não pode, em termos espirituais, fazer casas de alvenaria, em termos espirituais, casas de alvenaria, dando a ideia de que vocês nunca vão sair daqui. Vocês têm que fazer, em termos espirituais, moradas de tendas, barracas desmontáveis, dando a ideia de que vocês vão ficar peregrinando por aqui até o momento que Deus vier para nos resgatar. Eu costumo dizer que os desbravadores nos ensinam constantemente quando eles vão acampar em barracas. Por quê? Porque barracas são moradas temporárias. Eles vão passar 4 dias ali, 5 dias, a depender do tamanho do evento. Depois eles voltam para casa. Eu gosto de pensar sobre isso, que nós estamos aqui em um campuri, acampados em barracas. É temporário. Depois a gente desmonta a barraca e parte para mansões celestiais. Elas sim são moradas eternas. Terceira coisa que Enoque fez: influenciou ao invés de ser influenciado. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versos 15. João capítulo 17, verso 15. Esse texto relata um pedacinho da oração do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 17, verso 15, diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo. Coloco um acréscimo meu aqui, que é perfeitamente correto dentro do contexto. Não os peço que os tire do mundo, acréscimo meu, por enquanto. Aí ele continua: mas que os livre do mal. Por que o Senhor pediu para que a gente ainda não fosse retirado daqui? É simples. O evangelho tem que ser comunicado. A obra de Jesus em favor do pecador precisa ser proclamada. Alguém tem que falar. Mas como é que os outros vão crerem se não tiver quem pregue? E como é que pregarão, diz a Bíblia, se não forem o quê? Enviados. Então Deus precisa que os seus filhos estejam aqui na terra. Não é objetivo do Senhor que a gente se afaste das pessoas e viva o nosso cristianismo isolado. Não.
Não é pecado conviver e comer com os pecadores. Entenda-se nesse contexto, pecadores como os ímpios, estou me referindo a eles. Não é pecado. Enoque convivia com os habitantes da sua época, entre eles os que faziam vontade de Deus e os que não faziam com a vontade de Deus. A grandeza de um cristão está em saber entrar em terrenos desafiadores, porque são terrenos onde o convívio com os ímpios é inevitável, mas sair dali sem ser contaminado. Isso é grandeza. Deus nos chama para sermos influenciadores ao invés de influenciados, mas tem uma baita de uma galera aí, sobretudo jovem, que é fraca pra caramba e se influencia fácil. E sabe o que me deixa mais triste? É quando jovens da mesma denominação, adventistas do sétimo dia, se reúnem e eles mesmos conseguem a proeza de, em suas conversas, em sua recreação, eles mesmos serem má influência para eles mesmos e saem do caminho do Senhor. Eu estava agora num período de férias lá em Pernambuco, na casa dos meus pais. Estava na varanda lá à noite, era sexta-feira, deu o pôr do sol. Quando deu por volta das 7 horas, uma casa vizinha na rua assim começou a tocar os nossos hinos. Eu disse, opa, era um PG. Aí minha mãe disse assim, vamos lá, filho. Eu disse, mãe, é meio entrosa a gente ir assim do nada, sem ser convidado, só porque a gente é adventista também, né? A gente está chegando agora, a senhora chegou agora nessa rua, faça o contato, veja de que igreja aqui do bairro é, entendeu? Vai devagar, porque já estão organizadinho ali, a gente chega, não é que a gente é adventista também, pode ser que a gente seja bem recebido, pode ser que não, vamos observar. Peguei minha cadeirinha, fiquei lá na varanda ouvindo eles de longe e observando eles. Rapaz, que benção, começou bem. Daqui a pouco mudaram a playlist e ficou só gospel. Menino, quando deu assim mais de meia hora de música, aí a playlist, meu Deus, era um tal de funk gospel. E as meninas, ó, dançando. Eu disse, meu Deus do céu, são adventistas do sétimo dia. Eu lembrei de um texto de Ellen White que está no livro Mensagem aos Jovens, lá na hora. De uma certa casa onde jovens estão reunidos, brotam dali músicas frívolas. Na hora eu lembrei desse texto. Eu disse, meu Deus, são os nossos jovens. Mas eles não precisam nem ir para a festa do mundo, eles já têm a festa distorcida deles, gospel, está ali, ó. Quem é que está ali? Deus? Não está, e ponto final, garanto a você. Sendo adorado, não, talvez Deus esteja ali tentando colocar juízo na cabeça do indivíduo, mas o adorado ali era o cão. Senhor do céu, eu fiquei pensando, mano, se tivesse um pastor ali, eu devia ter ido mesmo, né? Porque pelo menos eu inibia o povo, ou não. A gente só é crente quando tem alguém olhando para a gente. Nós somos fracos ao ponto de ser influenciado por qualquer coisinha. Você vai para a faculdade, ao invés de influenciar, você é influenciado. Você vai para o trabalho, ao invés de influenciar, você é influenciado. Então segura essa aí, você é um covarde ou uma covarde, você é um fraco ou uma fraca, você precisa de Deus urgentemente. Enoque, inabalável. Enoque não cedia às influências pecaminosas, não, por quê? Amigo, o olhar de Enoque estava em outra pátria. Os pés estavam na terra, mas os olhos de Enoque, os projetos de Enoque, o sonho de Enoque, o desejo de Enoque, a vontade de Enoque
estava em outro nível. E isso era perceptível. O quarto passo, Enoque viveu algo extraordinário quando completou 65 anos. Patriarcas e Profetas, página 84, vai relatar algo sobre isso. Mas depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Foi levado a uma relação mais íntima com Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidade como filho de Deus. E quando viu o amor do filho para com o pai, sua confiança singela em sua proteção, quando sentiu a ternura profunda e compassiva de seu próprio coração por aquele filho primogênito, aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os homens no dom de seu filho, e a confiança que os filhos de Deus podem depositar em seu Pai Celestial. Quem são os pais aqui da igreja? Levanta a mão. Ok. Você sabe. Teve filho, a vida levantou uma chavinha assim, ó. Muda tudo, mano. Desde o cronograma, projetos, o financeiro muda valendo. A hora de dormir, ou quanto que você vai dormir, muda. Até o humor, muda tudo. Mas se tem uma coisa que deveria mudar para melhor, era a sua vida espiritual. Por quê? Quando a minha filhinha nasceu, eu comecei a entender um pouquinho, um fragmento mínimo, minúsculo, do que seria um amor desinteressado. Porque eu não dou razão nenhuma para Deus me amar. Eu não tenho nada para oferecer para Ele. E Ele me ama. Muito pelo contrário. A gente só faz besteira, Ele continua amando a gente. A gente só causa decepção, e Ele continua amando a gente. A gente só trai Ele. Aí depois a gente vem com uma conversinha besta de dizer que nunca mais vai trair Ele. Aí na frente lá, trai de novo. Aí vai, que nem besta. Desculpa, Senhor, eu te prometo, nunca mais eu vou fazer. Vai lá e faz de novo. E Deus continua te amando. Quando minha filhinha nasceu, ela nem me chamava de pai. É óbvio, né? Ela nem dava os braços ainda para me abraçar. É óbvio. Ela não sabia nem o que eu era dela. É óbvio. Mas olha o que eu aprendi. Ela pode saber o que eu não sou para ela, mas eu sei o que ela é para mim. Aí eu imaginei Deus. Eu não sei. De fato o que Deus é para mim. Eu não sei. Por quê? Porque eu sou muito pequeno, como um bebezinho. Qualquer luzinha diferente chama minha atenção e desvia o meu olhar de Deus. Qualquer balinha adocicada pelo pecado me chama a atenção e eu desvio o olhar de Deus. Eu não tenho noção de fato do que em sua profundidade é Deus para mim, mas Deus sabe quem eu sou e quem você é para Ele. E isso é suficiente para Ele te amar, porque isso para mim é suficiente para eu amar minha filha. É eu saber quem ela é. Ela é minha filha. Ela sujou o chão, mano, ela é minha filha. A primeira vez eu vou limpar sorrindo, a segunda vez eu já vou limpar olhando para ela. Filha. A terceira vez, filha. Quando engrossar o corinho, filha. Mas Deus não tem alteração no seu emocional. Ele sempre vai dizer assim, ó, filho. Aí tu quebra de novo. E ele? Filho. Quebrou 15 vezes. Filho. Uau. 30 vezes. Filho. Não tem como explicar, mas teólogo nenhum explica isso. Ali foi um marco espiritual. Você precisa de um marco espiritual. Talvez não seja um filho. Talvez seja um baita de um problema que você vai passar na vida.
porque é justamente ali que você vai entender um pouquinho mais sobre o amor de Deus para com você. Todos nós precisamos de marcos espirituais. Talvez não sejam coisas catastróficas que aconteçam na vida, mas coisas bem simples, muitas vezes até imperceptível, mas aquilo virou a chavinha espiritual na sua vida, e você amadureceu. As pessoas conseguem enxergar a diferença da maturidade espiritual que você agora tem. É visível, a maturidade espiritual, ela é visível. A forma como você lida com as coisas de Deus, a forma como você fala, a forma como você vai tratar as pessoas. Tem gente que passa 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos na igreja e não consegue amadurecer espiritualmente. Continua o mesmo ou a mesma bruta da vida, arrogante, ignorante, mentiroso, fofoqueiro, avarento, egoísta, cavalo ou égua. Não mudou. O indivíduo é pastor e ainda não amadureceu. O indivíduo é ancião e não amadureceu. O cara é líder, não amadureceu. O indivíduo tem 1 mês de fé, é maduro. Ou seja, não é o tempo de igreja, de fé ou de conhecimento que você tem, é o quanto você anda com Deus. Porque às vezes a gente anda com a igreja, a gente anda com a doutrina, só esqueceu de andar com Deus. Alguma coisa tem que acontecer na vida para abrir seus olhos e dizer: opa, está na hora de amadurecer, de deixar de agir como criança e buscar o Senhor. Isso aconteceu na vida de Enoque. Ele já era do Senhor, mas aos 65 anos ele se tornou ainda mais do Senhor. Este foi o marco dele. Amigo, você já é do Senhor, mas você precisa se tornar ainda mais do Senhor. Você precisa andar com o Senhor ainda mais, ser íntimo do Senhor ainda mais, a ponto de entender a vontade do Senhor para você. Por quê? Porque você vai ter sensibilidade de espírito. O Espírito vai conversar com você. A tua maturidade vai evitar você depender de outros, perguntando: eu posso ou não posso? É pecado ou não é pecado? É errado ou não é errado? Não. O teu relacionamento com Deus e a tua maturidade espiritual, baseada na palavra dele, no Espírito de profecia, te dará condições de saber escolher, porque o Espírito Santo está em você. É isso, amigo. No dia que você não tiver Bíblia, no dia que você se mudar e não tiver igreja adventista lá, no dia que você estiver sozinho diante de uma provação, a tua maturidade espiritual vai te dizer o caminho que você tem que seguir. Só quem tem isso é quem busca andar com Deus. Enoque continua, e o quinto passo que aconteceu na vida dele foi, que é algo inevitável de quem anda com Deus, se envolveu na missão. Enoque passou a ser um porta-voz de Deus. Abra Judas verso 14 e 15. Judas 14 e 15. O livro de Judas vai fazer uma menção aqui a uma pregação de Enoque, nos versos 14 e 15. Diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas relatou um fragmento de uma pregação que era uma profecia de Enoque.
Quando a gente vai para o Espírito de Profecia, a gente vê que Ellen White diz que Enoque pregava para os habitantes da terra de sua geração ali. E ele pregava com ousadia e poder, com convicção, chamando o pecado pelo nome, sabendo chamar. E não era com ignorância. Por quê? Porque ele era um homem convertido. Ele sabia ser firme sem ser arrogante, firme com equilíbrio. Pense numa coisa difícil. Meu Deus do céu, me ajude. Agora perceba o que foi que ele profetizou. Ele profetizou a volta de Jesus. Ele viu a volta de Jesus em visão. Amigo, este homem era tão íntimo de Deus que ainda estava no iniciozinho, gente. Era a 7ª geração. Olha o que Deus mostrou para ele. Eu vou te mostrar, Enoque, a vinda de Jesus. Não foi eu vou te mostrar o nascimento de Jesus. Eu já vou te mostrar, Enoque, o que vai acontecer no fim de todas as coisas. Ele mostrou Jesus voltando. Enoque viu Jesus voltando em visão, e ele profetizou. Você está envolvido na missão da igreja? Dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações. Deus não pede, querido, o que você não consegue fazer, por limitações reais, não por preguiça ou omissão, mas por limitações reais. Deus não vai te cobrar isso. Agora, Deus vai cobrar tudo o que você pode fazer. Isso Ele cobra. Quem é do Senhor e vive com o Senhor e anda com o Senhor, cumpre a missão que o Senhor deixou. Se envolve no evangelismo da igreja, apoia, patrocina, ora, dá apoio, se engaja, se compromete. Mas tem tantos descompromissados dentro da igreja. Tem tanta gente da igreja que não faz nada. Já está dizendo que não anda com Deus. Está longe de Deus. Dentro da igreja. Querido, é inevitável querer proclamar o evangelho quando Deus habita em você. É inevitável, é sintomático, é natural, é gostoso. Faz parte. Você deseja contar o que você viu, ouviu, sentiu, viveu, testemunhou. É inevitável, é tão bom que você tem que anunciar para os outros. Aí o indivíduo não se envolve com a missão, está morto espiritualmente. Morto espiritualmente. Por outro lado, tem aqueles que se envolvem com a missão quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas o faz talvez por medo, que se eu não fizer, Deus vai cobrar, se eu não fizer, vão queimar, lá, lá, lá. Ou faz para vangloriar-se, porque os outros me veem, porque isso, porque eu estou à frente, e lá, lá, lá. Ou faz para pensando que substitui pecados. Não, eu vou fazer isso aqui, né? Porque eu sou uma tragédia, mas se eu me dedicar aqui para o Senhor, sabe, vai anular. Não, não vai. Eu não devo me envolver com a missão para receber algo. Eu devo me envolver com a missão porque o Senhor já me preencheu. Eu não me envolvo com a missão como uma carga em cima dos meus ombros que eu tenho que fazer, porque disseram que eu tenho que fazer, porque sabe como é que é, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, não, não. O cristão genuíno, ele se envolve com a missão sem perceber muitas vezes. Por quê? Porque quem o impulsiona a missão é o Espírito Santo. Não são motivações egoístas meramente humanas. Não. Não é por números, como alguns pastores são tentados. Se envolver na missão para prestar relatórios. Não. Se envolver na missão para ter o que falar para o chefe, para o pastor Aurelino. Não. Cristão genuíno se envolve com a missão porque o Espírito impulsiona. Era impossível Enoque ficar calado, igreja. Impossível ele não falar o que ele sabia e o que o Espírito colocava no coração dele. Impossível. Não tem como. Se alguém se diz ser cristão,
teu espírito, santidade, e se afasta dos pecadores para viver o seu cristianismo isolado, é uma prova de que esse cristianismo não vem de Deus. Ponto. Sexto e penúltimo passo. Enoque tinha comunhão pessoal. Por que eu dou essa ênfase? Vir à igreja é muito importante, mas é extremamente importante. Perde quem não vem à igreja. Mas a gente é assim, né? Geralmente só dá valor quando a gente perde as coisas. Quando a gente não puder mais se reunir, aí o povo vai querer reunir. Quando a porta da graça fechar, o Espírito Santo for retirado de sua função de atrair pecadores e converter pecadores, o povo vai querer estudar a Bíblia. Mas vai ser tarde. Não vão ser transformados. Hoje nós temos a liberdade de ir à igreja. E tem gente que reclama: nossa, não sei para que tanto culto, é PG na sexta, é sábado manhã e tarde, alguns inventam à noite, domingo à noite, para que tanta coisa? Ainda inventaram o culto de oração na terça, além da quarta, porque o da terça é na casa dos irmãos. Quando eu pego um indivíduo desse, eu tenho que orar, que é a vontade que dá: Senhor, manda uma bolinha de fogo, só vou me afastar aqui um pouquinho, queima. Peraí. Eu vejo personagens da Bíblia dizendo assim: ó Senhor, deixa eu construir uma tenda para ficarmos aqui, eu, o Senhor, Elias, para sempre. Quem ama o Senhor quer ficar na presença dEle para sempre. Mas também Deus não quer que você fique dentro da igreja para sempre, não é para isso que existe igreja. Foi por isso que ele disse: que construir tenda o quê, homem? Tu tem que salvar o povo. Igreja são duas coisas: monte e quartel. No monte a gente busca poder, e no quartel a gente é preparado para a guerra. Mas tem uma coisa que você não pode deixar de fazer jamais, é ter um momento sozinho com Deus. Espírito de Profecia, página 85, Patriarcas e Profetas. Angustiado pela crescente iniquidade dos ímpios e temendo que a deslealdade deles pudesse diminuir sua reverência para com Deus, Enoque evitava a associação constante com os mesmos e passava muito tempo na solidão, entregando-se à meditação e oração. Assim, permanecia ele perante o Senhor, buscando um conhecimento mais claro de sua vontade, para que a pudesse fazer. Para ele, a oração era como a respiração da alma, vivia na própria atmosfera do céu. Em termos práticos, nós temos que estar no meio dos pecadores, devemos, nos relacionar com eles, devemos, comer com eles, devemos. Para quê? Pregar para eles. Não é só sociabilizar. Tem igreja hoje defendendo essa ideia de só sociabilizar. Vamos fazer uma igrejinha assim, que tenha comidinha assado, que o importante é o indivíduo vir e por amor vem de qualquer jeito, e a gente aqui se veste de um jeito para atrair eles e papapá. Tem coisa legal, bacana, tem coisa que está totalmente fora da casinha. E igreja não é clube social. Vá socializar no inferno. O indivíduo vem à igreja, ele tem que ouvir verdades distintas, porque somos adventistas do sétimo dia, por causa disso e disso, com amor, carinho. Quer colocar comida? Coloca comida, saudável, na hora certa, não tem problema nenhum. Agora, transformar a igreja, mudar a igreja, não, tira esse nome choca. Sério, o Espírito de Profecia disse que não tinha nome mais apropriado para a nossa igreja. Uau, tu é melhor do que a profeta, ó. Não, inclusive tu é melhor do que Deus, que iluminou o profeta a escrever isso. Ou seja, aquele que jura que é melhor do que Deus, que quer ser igual a Deus, tu é filho do cão, igualzinho dele, porque é ele que alimenta esse tipo de sentimento e pensamento. O que é que Enoque fazia? Enoque tinha medo. O cristão genuíno sabe as suas limitações. Enoque tinha medo. O homem que vivia em comunhão com Deus, ele tinha medo. De quê?
de passar tanto tempo em associação com os ímpios, fazia, gente, eu vou ali, o quê? Buscar o Senhor, e passava um grande tempo com Deus. Quanto tempo você passa sozinho com Deus? Pensa aí. Na correria da nossa vida, quanto tempo você passa com Deus? E quando surge tempo, você passa com Deus ou mergulha na Netflix? Nas redes sociais. Tem algum problema de estar na rede social, pastor? Claro que não, filho. Na Netflix, saiba selecionar. O problema é quando a gente gasta o nosso tempo e depois diz que não tem tempo. Tem. Dá um jeito. Te vira. Mas quando você entender que você só vai sobreviver espiritualmente se você arrumar tempo, você vai dar um jeito. Porque quando a gente quer, a gente faz. Agora quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Enoque se afastava, gente. Eu preciso buscar o Senhor. É questão de necessidade, amigo. Quando eu aprendi a ter gosto em buscar o Senhor, foi quando eu entendi que é uma questão de necessidade. Eu não tenho que estudar a liçãozinha para chegar dizendo, não, eu estudei, gente. Não, eu preciso. Não tenho que estudar a Bíblia para dizer, não, hoje eu estudei a Bíblia. Não, é que se eu não estudar a Bíblia hoje, certeza que o capeta vai me derrubar hoje. Se eu não dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor, e buscar o Senhor, e me humilhar perante o Senhor, e não adorar o Senhor, e não buscar força no Senhor, é certeza, é tiro e queda que o diabo vai me derrubar hoje. Você escolhe. Quer ser derrubado? Já sabe o que não fazer. Quer permanecer em pé? Já sabe o que fazer. Mas eu estou apressado. Escolha. Vai embora. E não tenha o seu momento com Deus. Ou se necessário for, atrase. Mas tenha o seu momento com Deus. Veja o extrato do dia depois. É inquestionável. Veja o extrato do dia depois. É inquestionável. Último passo. O andar de Enoque com Deus. Enoque andou com Deus. Esse é o último passo. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Em todos os deveres da vida diária. Lavar roupa, todos. Brincar, todos. Estudar, todos. Trabalhar, todos. Não tinha um momento na vida do indivíduo que ele não estava andando com Deus. Não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois que tinha uma obra a fazer para Deus no mundo, na família e em suas relações com os homens, como esposo e como pai, como amigo, cidadão. Foi ele um servo de quem, igreja? Não sei se você vai conseguir ler. Do Senhor, constante. Não tinha isso na vida dele. Constante, sempre com o Senhor. E a última palavra que o Espírito de profecia vai usar: inabalável. Consegue entender a profundidade disso aqui, irmão? Enoque ia na feira, ele ia com Deus. Ele ia comprar algo, ele ia com Deus. Ele ia fazer suas transações e negociações com Deus. Cuidar do seu filho, com Deus. Cuidar das coisas da casa, com Deus. Ir na cidade passear, com Deus. Então,
Amplie isso aqui. Ele não iria para nenhum lugar onde Deus não iria junto. Entenda isso aqui, gente. Ele não parava para ouvir uma música que Deus não ouviria junto com ele. Ele não sentaria para comer algo que Deus, ou para beber algo que Deus não comeria junto com ele, não beberia junto com ele. Ele não iria realizar uma atividade recreativa que Deus não realizaria junto com ele. Ele nunca estaria no meio de uma roda conversando uma conversa que Deus não conversaria. Ele não sentaria no sofá para assistir um filme que Deus não assistiria com ele. Vamos ser sinceros? Dentro da nossa cultura, isso é extremismo. Pelo amor de Deus, pastor. Deve ser por isso que Enoque foi o sétimo depois de Adão a pisar na terra, e o primeiro a pisar no céu. Extremismo? Se isso for extremismo, que todos nós nos tornemos extremistas. Isso é radicalismo. Existe uma definição de radicalismo não apropriada, então seria melhor dizer: isso é radical. Ninguém mudaria o pensamento de Enoque. Deixa de besteira, Enoque, vamos assistir isso aqui. Não. E Enoque não estaria preocupado em dizer as razões do não. Não e não. Por quê? Não. Deus não está. Não tem negociação. Enoque, vamos no cinema, Enoque. Não. Vai dizer que tu é daqueles que não vai ao cinema porque... Não, eu não vou. Simples assim. Não, eu não vou. Vamos assistir um jogo no estádio de futebol. Não, eu não vou. Não vou. É só uma aula no sábado, Enoque. Eu não vou. Não vou. Enoque atual, tem uma menina ali interessada em ti, tá? Ela não é da igreja, mas... Não, eu não quero. Mas ela... Eu não quero. Não, e pronto. E aí? Radical? Total, né? Vamos terminar com Hebreus 11, para a gente ver o radicalismo. Hebreus 11, versos 5 e 6. A palavra do Senhor diz o seguinte. Hebreus capítulo 11, verso 5. Não sei se eu vou acertar o número aqui, mas se não me falha a memória, são 16 personagens citados na lista da fé aqui. Bom, de tantos milhões de seres humanos, ser um dos 16 aqui, nessa lista, amigo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pouquíssima coisa sobre Enoque na Bíblia, pouquíssima coisa. Os 4 primeiros versos que a gente leu em Gênesis, 2 versos da profecia dele em Judas 7, Hebreus 1, 8 textos. Mas o mais importante foi saber que o nome dele está na coluna dos vitoriosos, e que melhor, ele já está desfrutando da eternidade. Enoque andou tanto com Deus, que este mundo não suportava mais Enoque.
E por isso Deus teve que levar. Um outro pregador disse: Enoque andou tanto com Deus, tanto com Deus, tanto com Deus, que chegou a um ponto da caminhada que ele estava mais perto da casa de Deus do que da dele. E Deus disse: vem para minha casa. É apenas uma aplicação isso aqui. Ande com Deus. Ande tanto com Deus, que daqui a pouco você vai perceber que está tão longe daqui e tão perto do céu, que Deus vai dizer: vem para minha casa. Esse é o seu desejo, irmão? Sim ou não? É? Eu vou louvar agora. Dentro da própria pasta tem a música aí, irmão, do pendrive. Enquanto eu estou cantando, vai ser um apelo para você. Eu não sei se eu consegui fazer você entender os passos que Enoque deu. Eu espero que alguma coisa você tenha aprendido. Isso tem me incomodado bastante. Não só a história de Enoque, mas qualquer coisa que eu vou estudar na Bíblia tem me incomodado muito. E isso é bom. Isso é um sinal de que o Espírito Santo não desistiu de você. Ele está trabalhando na sua vida. Deixa Ele conduzir. Ele conhece você, Ele sabe o que está passando na sua vida, Ele sabe dos seus desafios de viver nesse mundo, Ele sabe. Mas Ele quer tornar você alguém como Enoque, inabalável, que diga não com firmeza para o pecado e sim para Cristo. Que Deus seja louvado. Eu não conheço o seu coração, não sei sua história, nem quem é você. Nem mesmo eu sei dizer qual é sua dor, mas ouça agora, por favor. O Pai sabe tudo que guardado em seu peito está e quer acolher você. Se agora o aceitar, escute a sua voz que soa no coração. Agora é a hora, vem, entregue-se a esse amor. Deus nos abençoe, faça com que a gente se aproxime cada vez mais dele como Enoque conseguiu, e que assim como Enoque hoje desfruta da eternidade, que nós também possamos chegar a esse momento de desfrutar da eternidade. Amém? Vamos ficar em pé? Você já está cansado de lutar? Está cansado, irmão? E anda pensando até em desistir. Desista não, viu? Em nome de Jesus. Levante a cabeça, pois Deus está aqui. Amém. E quer sua vida transformar. Deus sabe. O Pai sabe tudo que guardado em seu peito está e quer acolher você. Se agora o aceitar, escute a sua voz
soa no coração. Agora é a hora, vem, entregue-se a esse amor. Agora é a hora, vem, entregue-se a esse amor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Bíblia Sagrada relatou aquilo que era suficiente relatar sobre a vida de Enoque, para que nós também fôssemos desafiados a andar com o Senhor. Obrigado também porque no espírito de profecia o Senhor ampliou o conhecimento a respeito da vida desse teu servo. Hoje Enoque está aí com o Senhor. Deus, a gente ainda está aqui. Bom, mas nós também podemos desfrutar desse lugar. E nós também podemos receber a eternidade como o nosso galardão. A única coisa que a gente tem que fazer é querer andar contigo todos os dias da nossa vida. Senhor, o que são 80, 90, 100 anos comparado com os 365 anos que Enoque andou contigo? Que 900 e pouco que Matusalém andou contigo? Adão e tantos outros. Ajuda a gente, Senhor. São poucos anos apenas. Passa rápido. E se a gente andar contigo, vai chegar um momento que a gente vai estar mais perto do céu do que da terra. E o Senhor vai dizer: vinde bendito do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Cremos nessa esperança, Senhor, nessa promessa, que saímos daqui com essa certeza no nosso coração e decididos a andarmos contigo por onde quer que formos. Te pedimos isso e fazemos em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, amigo. Abrace seu amigo que está do lado aí, seu irmão, e diga: te orienta, pecador, te orienta.